município de Andrelândia, antiga Vila Bela do Turvo, na fazenda Boa Vista, uma distância de 16 quilômetros da cidade. As terras dessa fazenda pertenciam ao João Gualberto de Carvalho, que recebeu o título de primeiro barão de Cajuru. Ele nasceu em 1797 em São João del Rei e era bisneto de uma das 3 Ilhoas. Foram 3 irmãs que vieram da Ilha dos Açores e Dom João quis melhorar o nível das mulheres do Brasil. Então elas vieram com esse intuito e estabeleceram numa sesmaria entre Carrancas e São João del Rei. Essa fazenda foi construída nas terras de herança do Barão do Cajuru, que foi meu tetravô. O primeiro barão de Cajuru foi juiz de paz, tenente-coronel da Guarda Nacional e apoiou financeiramente a Guerra do Paraguai. Ele morava na Fazenda das Bicas, que é uma fazenda aqui em Andrelândia, numa distância de 15 quilômetros da Fazenda Boa Vista. Ele criava, então, os seus animais por toda essa região. E, no início, nessa casa era um armazém, onde comerciantes chegavam, passavam, faziam suas compras e também havia pouso no local, onde eles pernoitavam em 2 cômodos, que eram as alcovas. O Barão de Cajuru casou-se com Ana Inácia Ribeiro do Vale e tiveram vários filhos. Uma das filhas foi a baronesa de São João del Rei, viscondessa de Arantes, e a Maria Brasilina da Conceição. A Maria Brasilina casou-se com o capitão Manuel Teodoro Pereira. A fazenda surge como parte do dote desse casamento, Fazenda Boa Vista. O capitão Manuel Teodoro Pereira era um grande produtor rural da época, tinha muitos bens e morava numa fazenda a 2 quilômetros da Fazenda Boa Vista, onde nós estamos, na Fazenda São Miguel. Mas a Maria Brasilina não teve um final tão feliz. Os relatos da nossa família é que ela foi envenenada por escravos, porém não sabemos o motivo. O capitão Manuel Teodoro Pereira, então com a Maria Brasilina, tiveram alguns filhos. Um dos filhos foi o meu bisavô, Inácio Pereira de Carvalho. O vovô Inácio recebeu como herança a Fazenda Boa Vista de seu pai e casou-se com Emereciana Junqueira. E aí foram os primeiros da nossa família, dos relatos, a morarem nessa casa. Antes funcionava mais como um armazém, como eu disse, era uma região de comércio. E eles se reformaram, fizeram algumas reformas e adaptação para virar uma casa de uma moradia mesmo. Eles tiveram filhos, meu bisavô, Rodolfo Junqueira de Carvalho, foi fazendeiro, uma pessoa muito importante para a política na época aqui na região de Andrelândia. Bem-vindos à Fazenda Boa Vista. Vamos entrar para conhecer um pouquinho da casa, da história. Esse é meu filho Henrique, ele vai mostrar para vocês e contar um pouquinho da história da casa. Então vamos lá. Começando aqui no hall de entrada,
tem esse jarro de porcelana que as pessoas chegavam e sempre vinham a cavalo, ou de qualquer outra forma, mas chegavam com as mãos sujas, empoeiradas, então usavam o jarro para poder lavar as mãos e adentrar a casa. Aqui, logo à direita, temos quadros do meu pai, do meu bisavô, que foi o vovô Inácio, e minha bisavó Emerenciana. No caso, ela usa uma mesma joia do que minha mãe está usando hoje e um anel igual também. Esse daqui foi o capitão Manuel Teodoro Pereira. Ele, então, que recebeu como dote a fazenda, que se casou com a Maria Brasilina. E é a partir daí que tudo começou. Então, este é o salão principal da casa, a sala de visitas. Aqui, todas essas janelas que vocês podem ver agora, antigamente, na época que aqui funcionava como um armazém, eram portas. Então, haviam portas em toda a entrada da casa. Construída de pau a pique e tem em torno de 20 janelas. Não é uma casa muito grande. Até o início do século XX, a fazenda possuía 21 cômodos. Porém, com o tempo, algumas coisas foram modificando, mas sempre preservando as características originais, perderam-se 3 cômodos. E como era feita de pau a pique, tivemos que fazer uma contenção, que é a varanda, para conter E essa porta tivemos que deixar para sustentar a casa. Aqui a sala era dividida em mais de um ambiente. Então eram 2 alcovas e mais um quarto de apoio. Porém, essa porta, depois de alguns anos, no início do século, a porta houve essa reforma, mas a porta continuou aqui. Por quê? Além de uma parte histórica da fazenda, porque ela ajuda a sustentar o teto para não desabar. E um dado histórico é que esses quartos que eram para os comerciantes pernoitar, eles entravam, ficavam fechados e só poderiam sair no dia seguinte, quando já estava claro, porque não podia ter qualquer contato com os escravos. Antigamente, as pessoas tinham o costume de se reunir na sala de visitas e mascar folha de fumo. E eles acabavam cuspindo esse resíduo no chão. Então, costumavam trazer da França, essa é uma peça que chama escarradeira. As pessoas escarravam aqui ao invés de cuspir no chão. E a gente pode... Normalmente elas tinham uma imagem de alguma paisagem, como pode ver nessa daqui. E ela é uma autêntica original francesa, que era onde eram produzidas, em Limoges, na França. E a gente consegue identificar que essa é uma peça original pela marcação aqui atrás. E o nome da fazenda é Boa Vista. Como vocês podem ver, o motivo é porque tem essa visão que a gente consegue ver daqui. Então, daqui de cima, a gente consegue visualizar um paiol, que era onde armazenava os cereais, o milho principalmente. Tem as roças de milho, uma das roças de milho, um lote de novilhas, de vacas, o lote de maternidade fica próximo da gente para a gente ficar visualizando. E tem a represa e ao lado o moinho. A gente tem várias escrituras. A escritura de doação do meu trisavô, meu bisavô. Tem os móveis
originais, as mesas de jacarandá, da sala de jantar, da cozinha, são originais da casa. Os mais antigos são daqui. A gente foi mudando um pouquinho, né? Trazendo alguma coisa, comprando, mas a maioria é da casa mesmo. A fazenda ela fica às margens da Estrada Real. Então, os comerciantes, as pessoas que vinham ou mesmo passageiros que vinham de Ouro Preto ao Rio de Janeiro tinham obrigatoriamente em um dos seus trajetos passar à beira da fazenda. O Barão do Cajuru tinha muitos escravos. Depois, a filha, que é a Maria Brasilina, que casou com o meu trisavô, morava a 1 quilômetro daqui, tem a fazenda deles. Também eles tinham muitos escravos. Aqui teve escravos, mas assim, não muitos. Já chegou na época da abolição. Mas a gente vovô, por exemplo, tinha uma empregada que era filha de escravo. Eu era pequena, conheci muito, o nome dela era Samilitana. Então aqui tem vestígios. Mas eu acredito que no meu bisavô, porque essa fazenda quem primeiro morou foi meu bisavô. E na época que ele veio morar aqui, já tinha tido a abolição. Tem uma senzala embaixo da casa, no porão. Agora, por ela ter sido anteriormente ter sido um armazém, ela foi construída meu avô falava dos 2 séculos, entendeu? Então, nessa caderneta tinha o nome de cada um, comprador, e era anotado o que ele comprava e o valor. Então, aqui existe 10 litros de arroz, o valor aqui na frente, 4 quilos de café, 1 quilo de açúcar amarelinho e a data de quando foi feito. A gente tem data de 1882 até 1905. Este outro documento diz a passagem, né, como se fosse um comprovante do capitão Teodoro Pereira para o Inácio, que era seu filho, né, doando como se fosse uma escritura da Fazenda Boa Vista, que foi em 1899. Este outro documento é uma avaliação e doação de escravo, datado, né, na Fazenda São Miguel, que foi a fazenda aqui ao lado, dia 21 de abril de 1849. E a gente sabe que ele é original e tem a certeza disso, porque se colocar o documento contra a luz, dá para ver a marca d'água, então sugere que isso é oficial. Essa aqui é uma mesa de jacarandá. Desde a época que a casa foi construída, ela já estava presente. Essas cadeiras também fazem parte. Elas já foram trocadas a palhinha, porque com desgaste, o uso do dia a dia, muitas vezes o sol acaba ressecando e elas estragam. Então essa aqui já foi trocada, mas dessa cadeira não é mais a original. Então, esse armário é um armário grande, muito utilizado na época que a fazenda ainda era um armazém. Então, aqui dentro ficavam os alimentos e produtos que iam ser comercializados. Então, esse corredor tem essa mesa, também é bem antiga, tá? Ela é usada hoje em dia para apoio à cozinha, certo? Esses tachos de cobre, também esse aqui é da época da minha avó, quando mais jovem.
e essas formas de queijo, que são as mesmas que foram utilizadas na época que aqui ainda existia a fábrica, né, de queijo, e agora fica aqui com a gente só para recordação. Então aqui é o fogão a lenha, a gente tenta manter as características iguais a de antigamente, certo? Então aqui na casa não tem fogão a gás. Sempre para se cozinhar, almoço, café da manhã, almoço e jantar, tudo é feito aqui pelo fogão a lenha. Então aqui dentro do fogão passa a serpentina, que é por onde é aquecida a água, né? E essa água vai para as pias e para os banheiros. E um fato interessante é que o banheiro ele foi construído recentemente. Antes não existia um banheiro dentro da casa, apenas o pinico que ficava dentro dos quartos. Aqui sempre teve a vocação para leite. É uma fazenda que tem 305 hectares, por ser dividida várias vezes em cada geração, foi dividindo até que ficou para mim 305 hectares. É uma fazenda que o perfil dela é para leite, então a gente sempre teve vaca e leiteira. A fábrica de queijo pertencia à Fazenda Boa Vista, bem próximo aqui à sede, à casa principal. E o próprio leite produzido aqui na fazenda e nas fazendas da região eram transportados através das mulas e burros, através de cangalhas, até a fábrica, onde o queijo era produzido, fermentado e então transportado para ser vendido na região até o Rio de Janeiro. E até hoje a produção leiteira funciona como uma principal atividade de lucro, já que estamos na bacia de leite nacional. Hoje a gente planta milho para silo, para as vacas, para alimento das vacas. E uma coisa que a gente gosta, é uma família que gosta muito de fazenda. Aqui, por exemplo, eu que cuido, eu que tomo conta da parte funcional, eu que controlo tudo. É muito trabalho mesmo, que você tem que observar se tem uma parede assim, querendo entortar, sabe? Então você tem que cuidar muito cupim, cuidar, detetizar sempre. Então, está sempre de olho, não pode se descuidar de jeito nenhum. Como é pau a pique e o cupim come mesmo, né? Então tem que ficar de olho o tempo todo. Pode descuidar, não. Parece até um pouco fácil cuidar de uma fazenda, porém não é tão simples assim, pois tem o gado, tem todos os animais, o rebanho para tomar conta. A fazenda em si, a casa, também é um local que a gente tenta manter todas as características, preservação, então já passou por diversas reformas e anualmente a gente precisa fazer alguns retoques, então é uma rotina que é um pouco difícil de lidar, pois a gente precisa de um número certo de funcionários. As vacas de leite, elas têm a produção diária, então não existe final de semana, não existe feriado, então a gente precisa conta muito com o apoio dos nossos funcionários. Como a fazenda sempre foi da família, então todo mundo tem a intenção de preservar e querer que ela fique de pé. Eu tenho a impressão que daqui para frente vai ser assim também. O primeiro que morou aqui foi meu bisavô, meu avô,
minha mãe e eu, que fiquei muito tempo fora, depois voltei, e futuramente meu filho, Henrique. O Henrique seria a 6ª geração. E eu acredito que ele vai cuidar como todo mundo cuidou, né, meus antepassados, com carinho.